exponencial. A gente já viu aí nas aulas passadas, né, as aulas anteriores, equação exponencial. Portanto, agora a gente vai para função exponencial, dada aquela história que eu sempre digo para ti. Toda função ela é uma representação gráfica de uma equação, não é isso? Então vamos lá. A função exponencial. Função exponencial é aquela que a variável está no expoente e cuja base é sempre maior que zero e diferente de 1. Certo? Tipo, aí a gente representa isso desse jeito aí, né? f de x é igual a elevado a x, onde a base, nesse caso é o a, né? X é o expoente, e tu percebe que a variável, que é o x, está no expoente. Portanto, isso é uma função exponencial. A base, que é a, né, ele é colocado aqui, ó, a base é sempre maior que zero e diferente de 1. Então, esse a não pode ser zero, é maior que zero, ou seja, é positiva. E tem que ser diferente de 1. Pode ser qualquer número menos o 1, certo? Ó, alguns exemplos aqui, olha. F de x igual a 4 elevado a x, uma função exponencial. Como a gente viu lá na equação exponencial, né? O segundo exemplo aqui, olha. 0,1 elevado a x. No caso, a base é 0,1. Percebe que não é zero. É maior que zero. 0,1 é maior que zero. E é diferente de 1. Tá? 2 terços elevado a x. Ó, 2 terços elevado a x também é maior que zero e menor. E diferente de 1. Certo? Ó, nos exemplos acima, 4, 0,1, 2 terços são bases, enquanto x é o expoente, coisas que eu já expliquei agora anteriormente, né? Tranquilo? Seguindo aqui, espia. O gráfico de uma função exponencial. O gráfico ele pode ser crescente, tá? E ele será crescente quando a base, atenção para o detalhe, for maior que 1. A base maior que 1, tá? Por exemplo, a função, que a gente pode representar também, quando a gente viu função, né, na aula de função, sobre funções, a gente pode representar uma função através do f de x ou do y, não é isso? F de x ou y. Então aqui eu tenho y igual a 2 elevado a x, y igual a 2 elevado a x, ó, 2 elevado a x, tá? Que é a mesma coisa que eu ler f de x é igual a 2 elevado a x. Tá? Eu digo que isso é uma função crescente. Por quê? Porque a base é 2 e 2 é maior do que 1. Então, só de olhar para a função, tu sabe se ela é maior, se ela é crescente ou se ela é decrescente. Tranquilo? Ó, como é que monta gráfico? A gente viu isso aí várias vezes, né? Durante as aulas de função. Basta a gente atribuir valores para x. A gente escolhe os valores aqui, ó, de x, né, e joga na função, no lugar do x da função. Então, o y é igual a 2 elevado a menos 3, porque o x agora é menos 3. Ó. E fazendo os cálculos, e volto a repetir aquelas propriedadezinhas lá de potenciação que a gente mostrou lá, né, a aula de potência, tem que ser revista. Tá fraco nisso? Mano, dá-lhe uma reforçada aí, porque tu vai precisar desse bagulho. Escuta que eu tô te falando. 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que eu inverter a base, ó. 1 sobre 2 elevado a 3. 1 elevado a 3 é 1, 2 elevado a 3 é 8. Então eu tenho aqui que quando o x é menos 3, o y é 1/8. A mesma coisa acontece para os outros, ó. Eu substituo o valor de x menos 2, 1 sobre 2 elevado a 2, 1 elevado a 2 é 1, 2 elevado a 2 é 4 e assim sucessivamente. Tá? Basta substituir o valor de x. Com isso, a gente plotando o gráfico fica desse jeito. Tá? Ó, o gráfico em azul, esse é o gráfico azul da função exponencial. Da função exponencial. Tá? Beleza? Tranquilo? Muito bem. Ó, o gráfico é crescente desse jeito. Presta bem atenção. E quando ele é decrescente? Quando ele faz o contrário, não é isso? Quando ele faz o contrário. O gráfico, a posição do gráfico, né? Ó,
ele será decrescente quando na base existirem valores maiores que 0 e menores que 1. Então eu sei que a função é decrescente quando a base é um número entre 0 e 1. Nesse caso aqui do exemplo, ó, y é igual a meio elevado a x. Meio está ligado, meio é maior que 0 e é menor que 1. Por isso que essa função é decrescente. Tá? Da mesma forma, a gente atribui valores para x, ó, e substitui na função. E a gente vai encontrando os valores. Ó, tá? E aqui a gente vê o gráfico da função. Se a gente plotar esses pontos aqui, né? A gente plotando os pontos, aí tu percebe que a gente consegue montar esse gráfico. Beleza? Esse é o gráfico de uma função exponencial. Esse aqui, no caso, decrescente, o anterior crescente. Chama a tua atenção para um detalhe, filho. Presta atenção aqui, ó. O gráfico toca bem aqui em 1. Ele toca y em 1, bem aqui, ó. O gráfico anterior que a gente viu também, percebe aqui, ó. Toca em 1 também, bem aqui, ó. Bem aqui, ó, toca em 1. Então, uma dica que eu vou te dar, duas dicas, na verdade. Duas dicas. O gráfico de uma função exponencial sempre toca o y em 1. Sempre toca y em 1. Tocou aqui em 1 quando ela é crescente. Aqui, quando ela é decrescente, também tocou em 1. Primeira dica. Segunda dica, filhote, veja. O gráfico da função exponencial nunca toca em x. Aqui, o gráfico está meio mal feito e tal, que eu peguei de internet. Mas ele só faz passar rente aqui, mano. Passa na ilharga aqui do x. Assim como no outro também, né? No gráfico da função crescente. Ó, passa juntinho, mas ele não toca em x. Não toca em x. Presta bem atenção no que eu estou falando. O gráfico de uma função exponencial não toca em x. E o gráfico de uma função exponencial sempre toca y em 1. Sempre toca y em 1. Valeu? Beleza? Então a gente fica por aqui. Essa primeira parte. A gente volta daqui a pouco.